Com certeza você já ouviu falar de Salomão, do rei Salomão, o homem que recebeu de Deus a sua suprema sabedoria. Porque, diferente de outros homens que pediria para Deus riquezas, honras ou até mesmo a morte dos seus inimigos, Salomão pediu para Deus sabedoria. Mas será que o fim de Salomão foi bom? Será que ele teve um final feliz? Será que ele conseguiu terminar bem? Aprofundando mais, será que Salomão, no final da sua vida, assim como seu pai, rei Davi, ele conseguiu achar em Deus salvação? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E o tema dos textos que nós vamos usar como base se encontra no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, versículo de número 9, e também Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. Mas antes de aprofundarmos nesses assuntos, roda a vinheta. Para quem não me conhece, você que está chegando agora no canal, eu me chamo Edson, sou um dos líderes da igreja Assembleia de Deus, sou palestrante do método Como Crescer a Sua Igreja em 90 Dias e também especialista em teologia simples. Aqui nesse canal, nós estudamos, aprendemos palavras, o verdadeiro significado de cada palavra no hebraico, também no grego, que é do Novo Testamento. Aqui você evolui. Aqui você cresce espiritualmente, para que lá na frente, quando alguém vier te perguntar sobre determinado assunto bíblico, você não passe vergonha, mas você consiga ensinar também outras pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, porque toda semana, de segunda-feira a sexta-feira, eu tenho um compromisso marcado com você, sem errar, para que juntos possamos aprender mais da palavra de Deus. Então vamos para o vídeo de hoje. No primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo de número 9, o subtítulo do texto é A ira de Deus contra Salomão. Você que tem sua Bíblia, abra comigo para a gente estudar, tá bom? Para a gente estudar agora esse assunto. O texto diz assim: O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: Já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhes ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Para você entender melhor esse texto, é um texto onde Deus lembra a Salomão que Deus o havia abençoado, o havia feito prosperar na terra. Ele se tornou o rei mais rico, o rei mais sábio. Todas as pessoas saíam de seus países, de suas cidades, das suas terras, para ouvir o que Salomão tinha a dizer. Mas Salomão, ele não conseguiu se controlar. Como ele ficou muito rico, ele acabou se perdendo. Ele teve 1000 mulheres. Vamos ser sinceros, uma mulher já nos dias atuais já é difícil. Imagine ele tendo que administrar 1000 mulheres. Nem o homem mais sábio do mundo, como Salomão na época, conseguiu fazer isso. E Deus havia dito para ele guardar os mandamentos, não adorar outros deuses. O que Salomão fez? Quando ele se casa com outras mulheres, ele se casa com estrangeiras que não propagavam a mesma fé, que adoravam a outros deuses, como Baal, né, a rainha também, Astarote, enfim. E o que acontece? Ele se corrompe, ele se perde, ele começa a construir altar para outros deuses, começa a cultuar a outros deuses por conta das mulheres que ele havia conhecido e se relacionado. E esse texto que nós estamos lendo é a rejeição de Deus sobre Salomão. Mas observe que não foi uma rejeição completa, assim como ele fez com Saul, quando ele diz: Eu vou exterminar você e ninguém da sua casa será rei, e ninguém vai tomar conta mais do meu povo, enfim. Com Salomão foi diferente, ele disse que vai deixar o filho ser o próximo rei, que não vai tirar todos os reinos das mãos de Salomão por amor a Davi.
Então tinha ali uma rejeição prévia, mas não foi uma rejeição completa. E o interessante é que depois dessa rejeição de Deus sobre a vida de Salomão, que embora não foi uma rejeição completa, o texto aqui no livro de Reis, você pode ler depois, a partir do capítulo 11, não mostra um arrependimento de Salomão, não mostra um pedido de desculpa, uma mudança de comportamento. Então, se você parar nesse texto aqui e começar a se perguntar, será que Salomão verdadeiramente foi salvo? Será que Salomão se perdeu e não encontrou em Deus salvação? Porque depois da morte de Salomão, que logo após esse texto, você percebe que pouco tempo depois Salomão ele morre, o seu filho ele senta no trono e ocorre o maior racha da história de Israel. Né? As tribos se separam, 10 vai para um lado, 2 fica do outro. Enfim, foi perdido, houve uma destruição, uma separação terrível, né, nas 12 tribos de Israel. Mas será que Salomão verdadeiramente ele foi para o céu ou ele foi para o inferno? Essa era uma pergunta que eu tinha, que eu fazia a mim mesmo frequentemente. Será que Salomão verdadeiramente foi para o céu? Porque diferente de Davi, quando ele pecava, quando ele errava, ele se arrependia. Ele falava para Deus: Deus, tira tudo de mim, mas não afasta de mim a sua presença. E você não enxerga no livro dos reis o arrependimento de Salomão. Você não enxerga no livro dos reis essa fala, como Davi diz: tira tudo de mim, Deus. Eu não me importo com ouro, eu não me importo com a prata, eu não me importo com o trono, eu só não quero perder a sua presença. E se você parar somente nesse texto, a definição, a sua conclusão, com certeza será essa: Salomão não foi salvo e talvez hoje ele esteja no inferno. Mas se você realmente estudar a Bíblia, você vai entender que por mais que pareça que Salomão não se arrependeu, o livro de Eclesiastes de Salomão, lembra aquele livro que ele começa a falar que tudo é vaidade, que nada fazia sentido, que ele experimentou as mulheres, que ele teve riqueza, que ele se entregou ao vinho, que ele se entregou ao trabalho, que ele fez tudo que um homem poderia fazer debaixo do céu, mas mesmo assim ele enxergou que tudo era vaidade? Pois é exatamente nesse livro que nós encontramos o arrependimento de Salomão. E é aí que entra em ação o texto que eu citei, o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. E eu quero que você acompanhe comigo. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema. Olha a conclusão de Salomão, versículo 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse trecho, irmão, é o último versículo do livro de Salomão, no livro de Eclesiastes. E esse livro, essa conclusão, é que Salomão entendeu. Ele experimentou tudo que ele poderia experimentar, até outros deuses, e ele entendeu que tudo era ilusão, que tudo não passava de vaidade. E a conclusão que Salomão teve da sua própria vida e da vida do ser humano é que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, se alguém falou para você que Salomão não foi salvo, que ele não encontrou em Deus salvação, engana-se você. Porque esse texto prova que Salomão foi salvo sim. Ele se arrependeu, ele entendeu que deveria sim guardar os mandamentos de Deus e deveria temer a Deus, obedecer a Deus, respeitar a Deus, se sujeitar a Deus. E isso me deixa feliz, porque por um momento eu havia pensado: poxa, como pode o homem mais sábio que recebeu a sabedoria de Deus não ser salvo, ter se perdido da forma que ele se perdeu? Mas aí, estudando a teologia, eu entendi que esse livro foi criado no fim da vida de Salomão, e aqui mostra que no final da sua trajetória, ele encontrou salvação e encontrou o verdadeiro arrependimento. E eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo, porque agora você já não tem mais essa dúvida. E se alguém perguntar para você sobre Salomão, você vai usar esse texto como base, dizendo: sim, Salomão foi salvo porque ele se arrependeu no último estado da sua vida. Que Deus abençoe você. Espero encontrar você aqui na próxima aula e no próximo vídeo. Até amanhã. Fique com Deus. Um grande abraço.